vou abrindo a equação da viscosidade dinâmica, substituindo algumas coisas aqui, a força tangencial pela força peso, a área pelo π, diâmetro interno vezes o L do pistão, né? Daí a espessura, eu calculo aí diâmetro interno menos diâmetro interno dividido por 2 e substituo tudo no conjunto. Notem que é importante substituir tudo no conjunto e manter as unidades, porque às vezes, só da gente fazer a unidade dimensional, a gente consegue ver se o exercício está certo ou errado. A gente sabe que a unidade da viscosidade dinâmica é Newton de segundo por metro quadrado. Então, se der alguma outra unidade, pode ter certeza que o exercício está errado. Então, aqui comprovando aí, né? Calculando, o resultado deu 6,37 vezes 10 a segunda. E a unidade é Newton de segundo por metro quadrado. Bom, vamos falar um pouco sobre massa específica. O que é massa específica? Bom, massa específica vem a ser a unidade de massa dividido por unidade de volume. Existe um outro parâmetro aí que eu não dei em aula, que chama volume específico. O volume específico é o inverso da massa específica. Vem a ser o volume do fluido dividido por unidade de massa. Tá? Então, a massa específica, o que é? É a massa dividida por volume. As unidades no sistema técnico é quilograma-força vezes segundo ao quadrado por metro a quarta, ou então UTM dividido por metro cúbico. O que significa UTM? Unidade técnica de massa. Depois a gente tem o sistema CGS, que significa centímetro, grama e segundo, que é dina vezes segundo ao quadrado por centímetro a quarta, que equivale a grama por centímetro cúbico. O dina está sempre relacionado com força. Já no sistema internacional, a gente tem o quê? Que a unidade da massa específica vai ser Newton vezes segundo ao quadrado por metro a quarta, e simplificando, né, o mais usual é quilograma por metro cúbico. Estou indo muito rápido aí, gente? Hã? Professor, você me chamou? Eu acho que deu problema no meu microfone aqui. Ah, eu estava falando que é uma unidade francesa, mas já ficou lá atrás. Ah, então tá bom. Bom, densidade relativa. Densidade relativa é a mesma coisa que massa específica relativa. O símbolo da massa específica relativa, ou densidade relativa, que a gente utiliza para dimensionar dutos, etc., é o S maiúsculo. Tá? Então, densidade relativa, o que é? É a unidade de massa específica da substância dividido pela unidade da massa específica do fluido de referência. Se a gente estiver falando de líquido, o fluido de referência vai ser a massa específica da água. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, massa específica para líquidos, né? É a massa específica da substância dividido pela massa específica da água. E por que é adimensional? A gente corta a unidade de cima, quilograma por metro cúbico, pela unidade de baixo. Então, a densidade
relativa da água, ó, esse símbolo S, H2O, é 1, e ela não tem unidade, é sempre dimensional. A densidade relativa do óleo é 0,85. Por quê? Porque o óleo, estou considerando um óleo aí, a massa específica é 850 kg por metro cúbico. Da água é 1.000 kg por metro cúbico. Corto o quilograma por metro cúbico de cima pelo quilograma por metro cúbico de baixo, e daí você tem 850 dividido por 1.000 dá 0,85. Agora, cada óleo tem uma massa específica diferente, tá? Bom, massa específica relativa para gases. Eu pego a massa específica da substância e divido pela massa específica do ar atmosférico. Bom, aqui vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como se calcula a massa específica do biogás. O biogás é um combustível renovável alternativo, né? E dependendo da concentração do biogás, da concentração de metano, de CO2, eu vou ter um biogás com potencial de combustão maior ou menor, potencial energético maior ou menor. Então, aqui. Então, a massa específica do ar atmosférico, por volta de 1,2. Massa específica do gás carbônico, 1,56. Massa específica do metano, 0,717. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o metano, ele mais leve que o ar, o CO2 mais pesado, né? E o ar aí com 1,2. Se eu pegar e fazer aqui, ó, uma relação 80% de metano vezes o 0,717 mais 20% de CO2, 0,2 vezes 1,562 e dividir e somar isso daí, eu vou ter um valor em torno de 0,8856, ou seja, ainda é mais leve que o ar atmosférico. Então, esse biogás, ele vai flutuar. No caso, esse biogás aí são as flatulências, tá? E é um gás combustível. Já na densidade relativa, o ar, eu estou analisando em relação a ele mesmo, então, pela lógica aí, vai ser 1, tá? O CO2, a massa específica do CO2 é a densidade relativa do CO2 é 1,3 e a densidade relativa do metano 0,597. Quando eu faço essa proporção aí, multiplico 0,8 por 0,717, daí somo com 0,2 vezes 1,56, eu vou 1,3, né, o de baixo aqui, eu vou ter o quê? 0,738. Se o ar atmosférico, a densidade relativa é 1, e o biogás é 0,73, é lógico que o biogás vai flutuar. Gente, a gente só tem 1 minuto e 3 aí para acabar essa aula. Eu não estou aguentando minha garganta. Eu vou pedir para vocês fazerem um mini resumo, tá? De 5 minutos, não precisa
fazer nada complicado, fazer na mão, daí tira a foto e lança no sistema. Beleza? Beleza? E eu preciso fazer a chamada de vocês. Como que a gente faz para aparecer todo mundo aí? Professor, tira foto da tela da chamada. É isso que eu faço. O Armando tá fazendo isso. É um cara chamado Ponto.